assim, quando eu saí da minha terra, eu imaginava, eu acho que por carência afetiva, de ter se criado pela avó e ter aquela imaginação, né, aquela coisa avassaladora de que era ter convivido muito com os elders e achar que eu me encaixava naquilo, muitas das vezes eu ficava me fazendo perguntas, sabe? Tipo assim, por que que isso é assim? Por que que isso não é assim? Por que que acontece isso? É a questão da caridade, né? Que a igreja não tem muita união com a assistência social. Por que que eu tenho uma pergunta, Rodrigo, talvez você pode me ajudar. Eu olhava pessoas entrar dentro da ala e pessoas sair, e a pessoa sumia. E eu não entendia por que que a pessoa desaparecia da ala, né? Eu não tinha noção, assim. Outra coisa que eu não entendia, por que Eu que... sou um desaparecido. É, não, mas tipo Eu assim, desapareci. então tem umas coisas assim, tipo, uma repetição de frases. O que mais me chamou a atenção foi as frases, todas muito iguais, né? A mesma coisa. E aquilo, como uma pessoa que não é do meio, acha estranho aquilo. Parece, parece uma coisa robotizada, né? Parece uma coisa mecânica, entendeu? Outra coisa que Principalmente no primeiro domingo do mês. então, assim, a primeira vez que eu fui na minha vida achei muito estranho e parece que aquela pressão que começa a colocar em cima de você é muito perceptível, né? É muito é muito desrespeitosa. Engraçado, Rodrigo, que quando eu fui visitar a igreja, eu tinha um bar. E o meu bar não tinha muito respeito moral, né? De ser conhecido como um bar de aprontação, né? Era um bar bem... Não era bem visto pelos moralistas da cidade, entendeu? Eu fui proprietário do primeiro... Não posso falar para você que eu não tenho o menor problema com isso. Hoje eu tenho problema. Meu companheiro acha muito complicado isso, eu dizer isso para ele, que na verdade, eu levei o primeiro bar de striptease masculina para minha cidade. Você já imaginou? E os missionários não sabiam. Os missionários não sabiam que eu era proprietário do bar, né? E era a apostasia, né? Era a casa do inferno. Então, quando eu cheguei lá, eles me reconheceram. Alguns falaram, ó, esse rapaz aí, ele está em todas as rádios. Eu fui preso 3 vezes. Eu não achava que eu estava fazendo alguma coisa macabrosa, não. Eu achei que eu simplesmente me uni com 3 pessoas. Quer dizer, vamos abrir um bar? Vamos abrir um bar. E era um bar de strip. Eu não era cafetina, eu era o dono do bar, do American Bar. Tinha o American Bar e eu servia bebida American Bar. Nós éramos alunos do Senac e a gente queria levar algo diferente. Foi um escândalo, né? Foi um verdadeiro... Teve passeata, teve campanha, teve gente... Teve... Nossa, contar metade da loucura que eu passei aqui, né? O padre da cidade não deixava eu tomar hóstia. Então, assim, foi uma coisa muito esquisita, muito estranha. Mas eu não estava atrás de mudar de vida quando eu entrava na igreja. E, claro, vou confessar uma coisa para você aqui. Quando eu vi aqueles rapazes andando na rua, eu achei eles muito sérios, achei uma coisa muito bacana. Achei, nossa, como são sérios, né? Como são... Eu queria encontrar algo que fosse diferente do que eu vivi, né? Algo... quando você conhece os missionários, quando você está com 12, 13, 14 anos, 15 anos, você tem uma visão assim, nossa, que coisa bacana, né? Os caras sérios, né? Bebedor de cachaça, né? Puxador de trio elétrico. Eu fui o primeiro dançarino de trio elétrico de Belém do Pará, do Carna Belém, entendeu? Então, assim,
Eu vinha de um mundo católico. Então, assim, eu já estava com os 2 pés no pseudo inferno, das trevas exteriores, entendeu? Então, a segunda palestra foi até muito tensa, porque eu fui para a igreja, e eles foram me buscar no domingo. Quando eu cheguei na capela, as pessoas me olharam e as pessoas correram de mim. As pessoas corriam. Meu Deus, onde você achou essa peça? Meu Deus, é perigoso, o quê? Ou eu achava que eu ia seduzir tadinhos, são tão bonzinhos, né? Imagina, né? Imagina o que eles faziam quando eles fechavam o quintal lá de casa, mas deixa para lá, isso serve para outra live. Que quando eles iam lá para casa para o Pidey, eu trancava a porta o muro da frente e diziam: pode soltar os bichos aí. E aí era gritaria e confusão, né? Mas era direito deles, que eles gostavam lá de casa. Aí, o que aconteceu? Eu não podia deixar a minha vida de puta, né? Para entrar na igreja de uma vez. Não dá, não é assim. Não é. Então, aí eu lembro que a segunda palestra, o cara perguntou assim: você é aquele que está no cartaz do Carna Belém? Eu falei: sou. Nossa, ele pegou a cadeira assim, colossi, botou, levantou assim, falou assim: você não precisa depender de alguma coisa? Eu falo: não. Depender de quê? De estar no trio elétrico? Não. Aquele trio elétrico que está lá no final da rua é o trio elétrico Carnaval. E é o que eu vivo, é o que eu ganho. Então, assim, é claro que eu fui entrevistado pelo presidente da missão na época. Acho que todos os presidentes passaram em Belém, todos me entrevistaram, porque tinha uma coisa que era assim: por que você não se batiza? Mas não perguntavam, não se preocupavam com a vida que eu levava, entende? Eu trabalhava, né? Eu fazia movimento. Então, teve um dia que eu vou contar isso para você, que foi muito engraçado. Teve uma parada maçônica na minha cidade. Meu pai frequentava a maçonaria, meu pai frequenta, e teve uma parada maçônica. E eu fui dar. Meu pai fez uma besteira muito grande. Meu pai era uma pessoa muito boa, e meu pai falou que ia dar uma camiseta, para o Helder. O Helder, quando chegou na casa da missão, o Helder abriu o pacote e estava o bode. O bode, porque tem um bode, né? O apelido dos maçons, são bode. E o presidente: não, você não pode vestir essa camisa do diabo. Aí voltaram lá para casa, disseram que devolveram a camisa para o meu pai e tal. E aí depois meu pai descobriu que o Joseph Smith era um demolê e tal, ele foi demolê e tal. Então, imagina só o que é que uma pessoa como eu foi difícil entrar na igreja e foi difícil permanecer. Era muito complicado. Teve uma vez que o presidente Penha, que hoje é presidente do Templo do Rio de Janeiro, perguntou para mim e disse assim: olha, eu realmente agora eu te entendo. Ele me chamou. Eu falei: presidente, eu não tenho condições de deixar a minha vida para entrar na igreja, porque eu vivo do bar, eu alimento minha casa com o bar, eu trabalho com carnaval, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, e ainda mais, eu sou demolê. Ele pegou minha mão e falou assim: não te preocupa, Joseph Smith também foi demolê. Então, assim, até a maçonaria se manifestou contrária à minha entrada na igreja. Os maçons: não, pelo amor de Deus, você é maluco, você não vai entrar nessa porcaria, sei o quê, sei o quê. E depois me apoiaram na minha entrada. Porque eu falei isso para uma pessoa hoje que me ligou. Falei: um dos erros que eu fiz, porque eu reconheço meus erros em relação à igreja. Vou dizer qual foi. E é um castigo que eu tenho da igreja. As pessoas não se afastaram de mim, foi eu que me afastei da igreja, das pessoas. Eu tinha um núcleo social muito bom, eu me afastei dele para ficar na igreja. E eu pensava que o fato de eu ter deixado eles e ter ficado na igreja, eu estaria protegido. Foi um lugar que eu menos fiquei protegido na minha vida. Então, quando eu casei, me divorciei, tarará, pão duro, pedi a resignação, voltei para o Maranhão depois de 16 anos,
tem pessoas que não estão mais nem vivas. Tem pessoas que elas têm o direito de não querer mais aproximação nenhuma comigo. Por que eu vou dar atenção para um cara que um dia sabe, assim, tipo, me fez questão de não falar, entende? E esse grupo social já se dissolveu. As pessoas já casaram, as pessoas já morreram. Eu não vou recuperar isso. Eu não vou recuperar o respeito das pessoas. E a igreja, ela não foi suficiente para... Não foi 2 pesos e 2 medidas. Entende? Eu percebi que eu estava sendo ameaçado. Se você sair, você vai ficar isso, vai acontecer, vai virar mendigo, vai morrer de fome. E não foi. Outra coisa muito pesada na igreja comigo, Rodrigo. Me dá 3 minutos, eu te falo do afã. Foi assim. A pessoa que eu mais reneguei na vida foi a pessoa que mais ficou do meu lado quando eu voltei da missão. A estaca não ficou do meu lado, o bispo não ficou do meu lado, o bispo nunca foi na minha casa, o bispo nunca deu um centavo na minha casa para ajudar missionário, ajudar ninguém. E os meus pais ficaram do meu lado nas horas que a depressão bateu em profundidade. Outra coisa, a minha família deu comida para missionário durante 10 anos, sem parar. 10, não, 12. Eu pergunto para você, teve algum cartão de Natal agradecendo pela comida dos missionários? Não. Então, assim, é o id e o ego. Eu vou falar uma coisa para vocês. A primeira vez que eu fiz vestibular na minha vida, eu tinha 16 anos. Eu me formei com 42 anos de idade. Vou fazer 45 agora. Eu demorei todo esse tempo para organizar minha vida, para poder organizar minha cabeça e poder voltar a estudar. Eu terminei o mestrado agora. 2 anos. É 2 anos, entre aspas. Porque depois que você volta, te enfia um cargo goela abaixo que você vai ter que engolir. Então, assim, é uma estrutura americana de ser. A estrutura da Igreja Mórmon era uma estrutura para americanos, que tem uma vida estrutural financeira, que tem uma família mórmon, mas ela não é uma base brasileira que está preocupada com as regras culturais e com o feijão que o missionário vai comer, não. Tem missionário que passa fome na missão. Eu nunca deixei missionário nenhum passar fome na minha ala. Pelo contrário, eu falava para o bispo, só pode proibir eu dar almoço para o missionário, mas eu vou dar. E os missionários são espertos, porque eu fui um. Missionário comia na casa do bispo, quando terminava, ele vinha para almoçar lá em casa, porque lá em casa tinha pernil, lá em casa tinha bife, a dar com pau. E outra, teve missionário que adoeceu lá em casa, adoeceu na nossa área, meu pai, que não tinha nada a ver com a igreja, ia lá e ajudava o missionário. Eu acho que se você assume um papel de que é de uma igreja, assuma o papel literal de que você é mórmon. Não faça um mórmon meia boca. Seja assim, seja aquele sim, não, escravo mesmo, aquele escravo de Jó, porque ser membro da igreja mórmon é ser escravo. Escravo do cargo, escravo de todas as formatas, e outra, você não chamado do sacerdócio. Você não tem opinião, você não pode falar mais alto que ninguém, você não pode ser agressivo, porque você é membro da igreja. E aí, o que acontece? 4 anos sem se aproximar de pai e mãe, eu volto da missão e tenho uma depressão. E 2 tentativas de suicídio. Quem vai me ajudar? Meus pais. Quem pagou o hospital? Meus pais. Belo, né? E aí, como é que fica o emprego que eu deixei? Lá atrás. E a faculdade? Quanto mais pobre você é, menos se aproxime da igreja. Porque é assim, a igreja mórmon, ela não é uma igreja que está preocupada com a cultura brasileira, com o desespero que é achar emprego no Brasil, com casar. Você só satisfaz a igreja quando você faz exatamente o que a liderança quer. Se você não fizer, você é apenas mais um boneco de
É o boneco de, como é que chama? Boneco de Olinda, né? Boneco de Olinda. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando mal da liderança da igreja. Eu acho que a liderança da igreja tem que sentar. Os missionários são responsabilidade do bispo, sim, da ala. Os missionários comem, eles são jovens, eles estão dando a vida deles e estão suportando a saudade. Até cinto de castidade bota no pobre coitado. Uma vez um presidente de missão, eu perguntei, presidente, o senhor falou que não pode mexer nos órgãos genitais, e como é que vai lavar? Mão mágica? Mão do fofão? Pirilim-pim-pim? Passa um sabão para mim? Não dá, né? Missionário é a gente. Come, sente fome, sente dor, sente raiva, sente inveja. Não existe santo na missão. Não existe. Oh, se eu conheci demônios na minha vida, eu conheci na missão. Foi o pior lugar do mundo que eu já posso ter. Ah, Paulo, você já foi no inferno? Fui. Fui. Qual é o inferno? Reunião de zona de missão. Reunião de liderança de missão. Eu falei, eu não vou ficar ouvindo sermão e gritaria. Cadeirada. Rola cadeirada, viu? Você que não sabe, reunião com o presidente. Tem presidente que xinga. Tem presidente que pega pacote de mods e manda tu enfiar nas pernas. No meio das pernas, eu vi isso. Então, assim, é uma lavagem cerebral. E pessoas feito o Rodrigo, feito eu, demora muito não, viu? Mas eu fui seduzido dos meus 19 até os 27 anos para ir para a missão, mas eu sempre reneguei e fugi. Eu não Sério, fui. Rodrigo? Não Você não fui. foi missionário? Não fui missionário. Eu fui missionário de ala, assim, de Não, mestre, integral. visitante, visitar as pessoas. Mas Qual o quando seu o medo? bispo Qual era vinha o me medo? perguntar... Qual era o medo? O meu medo era expor a minha sexualidade, eu acho. Você tinha medo, Meu assim, medo... de dar no desespero e pular em cima de alguém, por exemplo. Isso, porque eu sempre fui, assim, a minha história com a igreja começou quando eu era criança. Você fala pra gente. Os missionários visitavam a casa da minha avó, e a minha avó começou a frequentar a igreja. E eu comecei com a minha avó. E fiquei muito seduzido por toda aquela história. Eu li aquele livrinho da Joseph Smith História, que é um livreto assim comprido. Até esses dias eu estava procurando aqui em casa, eu não achei. Eu queria... eu lembro, eu tenho no Brasil. Um bem antigo, lá da década de 80. Sim, eu tenho. Guardado. E eu não sei onde está. Estava procurando, não achei mais. E queria relembrar algumas coisas que eu tinha anotado ali. Então, eu fiquei muito seduzido por essa história. Só que eu vinha visitar minha avó em Joinville, mas a gente morava no interior do Paraná. E meu pai, muito católico, né? Então, eu acabava reprimindo. Eu tinha uns 8, 9 anos. Então, quando eu vim morar para Joinville com 14 anos, eu comecei a ir para a igreja. Só que a minha avó perdeu o interesse de ir para a igreja. Minha avó percebeu alguma coisa, algum movimento que não quis mais ir à igreja, no entanto, que não gosta nem que fale. Para ela só existe. Ela está viva. A avó é viva, tem 79 anos. E a minha avó só gostava muito dos missionários que ensinaram ela. Para elas, os cristãos... Era da ala Joinville Centro? Na época, era... Porque assim, a ala Itinga, era a ala Itaú. Né? Então, eu sei. Então assim, só que a ala Itinga, ela já fechou, ela voltou, ela já foi uma capela separada, ela já voltou para o Itaú. É muito, muito multiforme, assim. Mas ali tem problemas gravíssimos. Eu sei o que você está falando. Eu conheci a sua avó. Então, a minha avó não quis continuar, né, a frequentar a igreja, e a gente foi arrematado por outro movimento religioso. Eu, principalmente, né? Foram os Adventistas do Sétimo Dia, da qual eu fiquei dos meus 14 até os meus 19 anos. 14, 15, 16, 19, 20 anos, mais ou menos. E o meu grupo de amigos era aquele, só que eu mantinha um grupo de amigos na igreja Mormon e um grupo de amigos na igreja adventista. Eu ia na igreja adventista e ia na igreja Mormon ao mesmo tempo. Ficava meio confuso, meio confundido, mas optei por um tempo em ser somente adventista do sétimo dia, aonde eu fiquei fanático, chato, não me reconheço.
As pessoas que me conheceram naquele tempo me conheceram Síndrome um do Rodrigo espelho. assim, muito chato. Só que Síndrome com do aquele espelho. sentimento muito grande ainda do outro pertencimento. Então, quando eu comecei a me entender como ser humano, crítico, a Igreja Adventista já não serviu para mim, vamos dizer assim, nesse quesito, porque os meus amigos começaram também a casar, a me excluir, sabe, do hall de amigos. Eu fui ficando para trás. Então foram indo para o internato, foram indo fazer comportagem, eu fui ficando. Então eu sentia que meu outro grupo me arrematou de amigos. Porque se você não tem interesse no que as pessoas têm ali, tipo, se você não está interessado em nenhuma menina, você já chama atenção, né? Você já... Daquele meu grupo da Igreja Adventista, eu tenho alguns poucos amigos, é aquilo que você disse mesmo. Eu não tinha ninguém, eu tinha meu grupo lá de amigos mundanos, fui para a igreja, quando eu saí da igreja não me restou nada. Eu fiquei sozinho. Que ela isola você, a doutrina mormon, ela te isola, ela te deixa... eu acho que até uma ideia, é uma coisa complexa de entender, isolamento, né? Porque o que acontece? A estrutura psiquiátrica de um membro da igreja novo é batizar o cara, jogar ele lá dentro, afastar ele do núcleo social e transformar ele em um mórmon, e ele sentir vontade, a mente dele sentir vontade de viver dentro da igreja, porque é o único lugar do mundo que uma pessoa que se isolou ou foi isolada vai permanecer. E aí que entra os meus amigos mormons, que eles me levam para a igreja e eu me sinto acolhido. Me sinto acolhido na minha sexualidade, naquele momento eu me senti acolhido até mesmo na minha sexualidade, até porque eu lia os livros, os manuais da igreja, eles não me afetavam de forma direta, que eu ia para o inferno, que eu ia morrer, Era uma coisa mais velada, menos agressiva do que na minha antiga denominação, e eu fui ficando. Eu era um rato de igreja, eu estava lá na igreja no domingo, eu estava na Sacramental de manhã, no serão da tarde, no serão da noite, na reunião da ala 1, da ala 2, da ala 3, da ala 4, e eu fui fazendo amigos. É o social, ia no baile. É o social, né? Isso. E eu fui esquecendo de mim também. Deixei um pouco a faculdade de lado, né? Porque eu já estava ingressando na faculdade, deixei a faculdade de lado, até os 23 anos eu deixei a faculdade de lado. E comecei a me empenhar com as coisas da igreja, ler. Todo aquele fanatismo que eu tinha outrora, na antiga denominação, se converteu, se retomou todo aquele ensinamento que eu tive aos 9, 10 anos de idade. E comecei, depois de um tempo, a estudar, a ler, e começaram a vir as críticas, né? Por exemplo, eu gostava de ir na igreja de terno, todo bonitão, mas eu não gostava de usar branco, eu gostava de usar camisa rosa, gravata vermelha. Você queria fazer um escândalo, né, Rodrigo? E daí, não, mas na minha cabeça eu não via como errado. Eu sei. Eu não tinha lido em manual nenhum que isso era errado. E, de repente, o bispo me chama para uma entrevista e, olha, você não pode vir de camisa rosa. Como não? É a única que eu tenho? Não, porque o sacerdócio é branco. Daí eu fui ordenado diácono, eu fui ordenado mestre, sacerdote, blá, blá, blá. Só não cheguei a ser elder. Mas quando estava a fim de ser levado a ser ordenado elder, eu comecei a perceber esse movimento que eu tinha que sempre estar em entrevista com o bispo para falar sobre a minha sexualidade, sobre o que eu pequei, sabe? Monitoramento, né? É uma forma de monitorar. Eu comecei a perceber assim, é como funciona com o padre, né? Eu tenho que ir lá me confessar, mas não existe intercessor entre mim e Deus. Eu confesso os meus pecados, aquilo que eu acho que é pecado, diretamente a Deus. Então aí já foge um pouco da filosofia deles, da ideia deles, né? Isso, daí eu comecei a refletir e não deixei de frequentar a igreja, mas eu percebi que as pessoas, elas deixaram de me acessar dentro da igreja. Normal. Era só um oi, um aperto de mão e daí eu pensei, vou deixar de ir esse domingo. Nem o mestre familiar foi me visitar. 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos. Né? Já tinha uma fofoquinha aí, né? 5 domingos, 6 domingos. Daí eu comecei a pensar, não sou bem-vindo ali também, não sou bem-vindo lá. Então, ali em 2009, mais ou menos, eu comecei a pesquisar. Eu tinha alguns questionamentos, por exemplo,
Por que que Amos Smith não foi para Utah? E daí, num livro da igreja, não lembro qual agora, aqueles livros grandes que tem sobre os presidentes da igreja, sobre os templos, eu li algo assim, Templo de Kirtland. Kirtland. Pertence à comunidade de Cristo. O que é essa comunidade de Cristo? Pensei comigo, né? Sei. Porque até então a guerra da sucessão não é muito debatida na igreja, né? Todo mundo apoiou o Brigham e foi... pegou seu carrinho de mão e seguiu ele pelo inverno afora. Então, o que acontece? Eu comecei a refletir e eu não tinha ninguém ainda para discutir as minhas reflexões, né? Então, eu comecei a ver sites, Vozes Mormons, Estudos Mormons, que traziam críticas. Não sei se você conhece esses sites, assim, que no Brasil agora não sei como é que anda, mas teve uma época assim que era bem difundido entre os Sud como os apóstatas, né? Daí eu pensei, opa, estão falando que esse é apóstata, eu vou lá dar uma lidinha. Eu lembro do Vozes Mormons e Estudos Mormons, que traziam toda uma... E ali também começou a falar sobre a comunidade de Cristo, né? E durante todos esses anos, eu fui pesquisando, só que eu via que era inexpressivo no Brasil. Os contatos que eu tinha da igreja aqui no Brasil, eles nunca me responderam um e-mail. Isso lá em 2008, 2009, quase 18 anos atrás. A comunidade de Cristo no Brasil, ela passou por muitas fases. E assim, vou te explicar uma coisa, existe uma dificuldade entre a fundação, porque ela já teve em São Paulo, no centro, já teve em Poá, já teve Tubarão, lá. É assim, a comunidade de Cristo, ela já teve apoio americano, mas os 70 era de Honduras, os 70 era chileno. Eu vou te explicar uma coisa para ficar bem claro aqui. Não, isso eu entendo bem. A comunidade de Cristo no Brasil, ela precisa peitar e assumir o papel dela. E isso nunca aconteceu. Com o seu território, com o seu idioma. Entendeu? Então, assim, tem coisas que só vão no braço. Né? Tipo assim, ou vai ou vai. Eu até conversei com a 70, com a Josefine, né? Que tem muita... Foi para Poá, foi para não sei o quê. Josefine, a 70. Gente finérrima que gosta muito de você. Eu falei para ela... Ela esteve na minha casa em outubro. Então, assim, eu falei para ela de você. Eu falei para ela, eu vou para a conferência. Eu vou conversar, eu posso confessar isso para você. Conversei muito com ela e falei para ela, eu não tenho medo de lobo mau. E nem de quem fala alto. Se for para peitar, eu peito, só que tem uma condição. Para eu poder ajudar a comunidade no Brasil, e vocês aproveitarem, falei de você, do Lúcio, para aproveitar essas pessoas, é necessário que se entenda que a cultura brasileira é totalmente diferente da hondurenha. Não tem nada a ver uma com outra. Eu não estou falando que é pior nem melhor. Então, assim, eu falei de Joinville, e assim, que eu não posso sair daqui de onde eu estou pela questão documental, pela questão do meu processo de migração. Mas se tem uma coisa que eu vou fazer quando eu tiver o documento aqui na minha mão, é pegar o aviãozinho, ir lá em Independence. Eu não tenho medo não, tá? Doido não tem estrada não. Doido mete o pé e sai correndo. Eu vou sentar com o apóstolo e vou conversar com ele. Seriamente, eu posso até gravar e te mostrar. Falei para ele, eu tenho isso aqui. Posso, beleza. É isso. Se for para trabalhar e se for para apoiar uma comunidade que me aceita e aceita o Rodrigo Koloski, tamo junto. Mas se for para brecar, me avisa que eu pego o avião e vamos embora. Entendeu? Você já entendeu, né? Eu e o Henrique, nós entramos na comunidade de Cristo sabendo de todos os problemas que havia no Brasil. Eu não fui incauto, assim, desconhecedor como das outras vezes, né? Eu pesquisei, eu sondei,
eu recebi líderes aqui em casa, perguntei, eu fui atrás da história, né? Existem os dois lados da história, claro, né? O interesse financeiro por um lado, o religioso, dogmático, enfim, não sei. Mas eu me senti muito acolhido. Ai, que bom, né? Que bom. Muito, que bom. Pelo pequeno grupo, muito acolhido. Mas o que a gente pensa? Que é o momento da igreja começar a expandir, né? Ela fora dos Estados Unidos, ela tem uma expressividade muito grande na Indonésia, e um Brasil, como você disse num dos teus vídeos, agora não lembro qual, tudo que planta no Brasil dá, né? Tudo que planta no Brasil dá. De bom de ruim. Né? Então, assim, com uma mensagem dessa, da comunidade de Cristo, que ela não é estranha aos fatos do que aconteceu, porque ela não nega os fatos, ela te deixa pensar, né? Existe até uma regra de comum acordo que a igreja tem, agora não lembro o termo correto na língua portuguesa, porque eu leio em espanhol, dei para traduzir na minha cabeça, mas quer dizer assim, que você tem o direito de se opor. E eu não achei isso em doutrina de igreja nenhuma, que o membro tem direito a se opor. Não, ele tem direito a crer naquilo que não é convencional à igreja mundial. Por exemplo, eu posso ser só estou dando um exemplo, tá? Não quer dizer que é verdadeiro. Eu posso ser da comunidade de Cristo e posso guardar o sábado, por exemplo, na minha crença pessoal ou da minha comunidade aqui, na comunidade que nós vamos formar. Eu posso trabalho social com um centro espírita. Isso não vai chocar em nenhum momento o fato de ser membro ou não ser membro. Isso. O fato de ser um bode do asfalto e botar uma jaqueta de couro, sentar em cima de uma moto com um monte de barbudo. Porque é aí que eu percebo que está mais sintonizado com o Cristo que eu acredito. Entende? O Cristo que anda com aqueles que estão nas ruas, o Cristo do padre, daquele padre que está sendo perseguido aqui no Brasil agora, que alimenta as pessoas. Com as prostitutas, com os gays. Isso, que está com aqueles que são discriminados pela sociedade. Então, aí que a comunidade de Cristo, mesmo sendo pequena, mesmo tendo lá 6, 7 membros, eu não sei qual é o número de membros, porque, assim, nós estivemos numa conferência nacional e eu vi mais ou menos umas 30 pessoas, só que eu não vejo a atividade dessas pessoas no dia a dia da igreja, né? Vejo que... Eu acho que está tendo um novo mover. Eu acho que, eu vou ser sincero para você, eu converso muito com a Josefine, tá? Gosto muito dela, tenho um amor por ela gigante, assim. Eu já falei para ela, gosto muito dela. Ela faz coisas assim que eu fico de boca aberta, né? Ela tem um amor muito grande pelo Brasil, por essa terra. Sim, sim. E gosto muito do apóstolo. Já tive belas discussões com ele. Ele mandou uma mensagem para mim, irmão, que foto é essa em cima de uma moto, irmão? Você está... É porque eu tirei uma foto uma vez em cima de uma moto em pé. Sabe onde? Acho que você nunca foi na estrada de Santos, entre São Paulo e Santos. Já fui. E a gente foi de moto, e eu subi onde o motorista senta e abri o braço, só que lá embaixo tem um desfiadeiro. Aí ele mandou uma mensagem para mim: irmão, que cabelo é esse? O que você está fazendo? Eu falei: precisa mandar as outras. O velho quase morre quando eu mandei as outras fotos, pulando de paraquedas, né? Pulando no Rio de Piranha. Irmão, pelo amor de Deus, não faça isso, você está matando meu coração. Eu falei: irmão, eu sou assim, eu gosto de turismo de aventura, meu. Entendeu? Aliás, em Santa Catarina tem uma serra, acho que é a Serra da Piapaba, se eu tiver o nome, tá errado, tá? Onde fazem jump. Essa eu não conheço. Eu conheço a Serra do Rio do Rastro e a Serra da Dona Helena. Desculpa, essa do Rastro, onde é bem alto. Isso. São Joaquim. Eu fui, né? Eu tinha uma figura que namorava comigo. Aí eu falei para ele que eu queria me jogar de jump. Ah, você não vai? Fui. E aí, lá, é perto de São Joaquim, eu acho. Não lembro se... Eu não sei que era uma serra. E aí, desmaiou. Então, aí... Mas, assim, ele sabe. Eu falei para ele que eu... né? Eu falei para ele: olha, eu sou um bode do asfalto, mano. Eu sou
para invadir e ir embora. Ele, irmão, não tem problema, irmão, não tem problema, pode, na igreja tem muito maluco igual o senhor. Aí ele ligou para Josefina, a Josefina falou, o apóstolo está desesperado com você, pelo amor de Deus. Eu falei, não, Isso faz tempo ou é recentemente? Faz tempo? Faz, sei lá. Aí, bom, você faz. Aí ele entrou no meu Facebook, ele disse, cada vez que entra no meu Facebook, toma um susto, né? Eu falei, irmão, ó, vou 2 de fevereiro, você falou, né? Vou no 2 de fevereiro, em Salvador, vou na Igreja do Bonfim. Não me segura, não me segura. Eu vou onde eu quiser. Não, irmão, tá bom, numa boa. E eu vou onde puder, onde eu quero. Já fui em festa adventista, já fui no almoço adventista, que não tinha um pingo de açúcar, aquela comida não tem o menor graça, que coisa horrível, sem sal e sem açúcar, sem carne, mas deixa para lá. Olha, eu sou suspeito de falar porque eu sou adepto do vegetarianismo, né? Meu Deus, você está em Joinville, Santa Catarina, na terra do churrasco, não diz isso. Deixa pra lá. Não, mas é por uma questão de saúde. Eu me sinto melhor sem comer carne. Mas, assim, por exemplo, eu fico uma semana sem comer carne, não sou vegetariano 100%, eu sigo a palavra de sabedoria, vamos dizer assim, né? Carne parcamente. Eu respeito, mas né? você falou uma coisa que muita gente diz, essa coisa da você é livre, você não está amarrado, entende? Você não está... E outra coisa, num mundo tão globalizado, é muito difícil você se fechar na bolha, Rodrigo. É muito complicado. Muito complicado. Eu já fiz um jantar, né? Eu fiz um jantar, né? Que deu um problema, que eu fiz jantar com um monte de coisa que a adventista não comia, mas eu estava fazendo jantar, era para quem estava visitando no casamento, não era para os noivos. Então, eram 2 adventistas que não comeram nada no jantar, porque eu não sabia da questão da comida, né? Mas eu respeito, tá? Mas eu gosto muito daquela questão de sementes, coisas assim. Isso. Para esse lado. Eu como camarão, eu como... Quando eu estou comendo carne, eu como carne, como churrasco. Você sabe normal. Que... Mas fico uma semana, 2 sem comer carne. Você sabe que eu estou na cidade da fundação da Ellen White, né? Aqui. Como? Maryland. Ela é Maryland que ela fundou a... sim. Ali perto da casa, a casa da Josi também fica perto de um centro histórico ali em Michigan. Aí eu fui lá um dia, meu companheiro, eu falei, não dou a mão para você, meu companheiro não come carne, né? Aí eu falei para ele, aqui é tua cara, mas daqui eu vou direto para o McDonald's, tá bom? Ele falou, você, aqui é o céu, paraíso, não é para mim, não é. Mas eu respeito, eu acho que vivemos num mundo globalizado, num mundo que as fronteiras estão abertas para se respeitar a cultura. Eu acho que isso que é bonito, né? Onde as pessoas possam respeitar ideias uma das outras, fazer críticas se preciso for, respeitar também se for criticado, né? Porque na minha família também a gente recebe algumas críticas, porque pertencemos a religiões diferentes, a crenças diferentes, e hoje eu entendo que eu não preciso mais entrar no embate, dizer, olha, você está errado, porque eu tenho uma outra visão do que é a Escritura Sagrada, né? Que a igreja existe por conta da Escritura e não a Escritura por conta da igreja. Né? Então, eu não posso ler as Escrituras e tomar aquilo como se fosse uma lei para esse tempo e para a minha vida. Seria hipócrita, Rodrigo, se eu fizesse isso. Um dia você vai vir visitar aqui, vou convidar você vai ver, eu tenho uma foto. Você sabe como foi que eu conheci o meu rabino? Eu frequento uma sinagoga de sábado, porque eu gosto das orações e gosto da leitura da Torá. Eu gosto da leitura, do livro, de ler aonde tem um grupo, eu te falei que tem um grupo que a gente estuda a Bíblia alemã, e eles comparam com a Bíblia brasileira e a gente estuda aquilo. É um grupo fechado de judeus que estudam tudo que você imaginar, a gente já leu. E a minha sinagoga, ela é inclusiva. O meu rabino é gay. Quando eu olhei aquilo, eu te juro, quando eu olhei aquilo, eu pensei que era brincadeira. Porque toda vez que a gente passava na frente, o Ded dizia assim, acho que ali é uma igreja cristã. Eu digo, não é. Aí eu fui ver e tinha Mical, te mandar foto, Mical.
Eu falei, isso é um designer, isso é uma palavra utilizada por judeus. Aí eu fui no Google Map e fui no Google. Aí passou-se o tempo, você vê como as coisas são. Eu fui para o Pride de Washington. A primeira vez que eu fui para o Pride deles. Aí eu vi um grupo de judeus com kippá e com a tola, com a kippá. Eu falei, gente, porque no Brasil não caminha, né? Aí eu peguei e pensei, eu vou lá perguntar, que eu sou de perguntar, né? E tinha um brasileiro. Eu perguntei para ele, vocês são judeus? Ele falou, evidente, né, que somos judeus. Vou perguntar uma coisa, porque tinha até uma exposiçãozinha. Eu somos do templo Mikal, desse templo que eu estou te dizendo daqui, que estava aqui, né? Que eu tinha passado na frente. O rabino falou para mim que era casado com outro. Eu pensei assim, falei, gente, sou brasileira. Aí eu fomos lá. E eu estou todo sábado estudando a Torá, todo sábado fazendo a comparação à tarde da Bíblia portuguesa, da Bíblia alemã, da Bíblia luterana, lá, lê tudo. E aí eu falei para o rabino, que para mim era muito estranho ter um rabino que me dissesse uma coisa dessa, que me falasse isso. A gente não pode fechar as portas para as pessoas. É isso que ele falou. Ele falou, eu não posso fechar as portas para os filhos de judeus e para os judeus. Ele falou que poder... Ele me ensinou uma coisa numa frase. Que poder eu tenho de impedir as pessoas de entrar na casa do eterno Deus, né? Aqui é a sinagoga. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, quem me recebeu foi um casal de mulheres. Então, a gente vê a diferença, né? A gente vê o formato da coisa. Nas primeiras... Então, assim, tem uma rabanite, que é uma mulher casada com um cara que tem um neném e tal. Então, assim, essa coisa de impor para as pessoas um padrão que não existe, o padrão Coca-Cola, ele é desmistificador de converter as pessoas, de levar o evangelho, levar a imagem do eterno para as pessoas, de levar o que Deus tem para as pessoas. Entende? Se você tem um problema com sua fé, você tem que resolver com Deus, né? Não existe intermediário entre Deus e os homens, né? Não existe, não existe. Os mormons, eles acham que Joseph Smith é intermediário entre nós e Jesus. Não é. Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus tem nada a ver com isso. E assim, eu tenho aprendido muito aqui. Eu tenho visto coisas que eu não via no Brasil. E tem um grupo de irmãos que trabalham anti-suicida. Então, assim, maltratar, xingar, é cruel. A homofobia é cruel. É cruel. É muito... É cruel e dolorosa. Vai matando aos poucos, né? Vai te destruindo aos poucos. Você vai se achando um lixo. Um horror. Eu recebi essa semana coisas horríveis. Então, assim, eu espero que meu país melhore. Pode ser uma utopia. Eu espero que o Brasil um dia entenda, pelo menos percentualmente, que, por pouca coisa, que a gente não tem o direito de jogar pedra em ninguém, seja por classe, por cor de pele, não existe praga nenhuma de Caim, que não existe mentiras, que com Deus não tem mentiras, que não existe egípcio reformado nenhum e que não existe tradução nenhuma. Porque, assim, eu me faço uma pergunta, doutor Rodrigo. Rodrigo, a pergunta é, onde estão as placas da tradução de Joseph Smith? Onde estão as placas? E como não sei se você sabe, mas tem um catarinense que disse que folheou as placas recentemente. E o pior é que aquela figura foi eu que batizei. Ele disse que ele folheou as placas e a igreja dele está no mundo. Nós somos Enfim, amigos. quem sou eu, né? Mas eu não... Eu somos amigos, gosto dele, respeito ele, o Berg, mas assim... Desculpa eu rir, tá?
Não, é que você me fez uma pergunta, eu já lembrei. Então, eu não posso dizer porque eu não as vi, não as folheei, não fui uma das 11 testemunhas, nem no primeiro evento, nem no segundo. Nem no terceiro, nem no quarto, né? Então, quem sabe um dia eu possa... Isso não quer dizer que eu não tenha fé em determinados pontos daquele livro, que não me serviu em algum momento, com certeza sim, mas também sou cético em alguns pontos e acredito que várias leituras que eu fiz eram do século XIX, então não... Enfim, as placas de ouro do século XIX. Uma coisa que você me chama muito a atenção é que você fala dessa coisa da família, da coisa do teu filho, do teu relacionamento, de uma forma muito suave, de uma forma muito branda, de uma forma muito pacífica. Isso a gente percebe. Não é uma coisa que te deixa... que não te deixa constrangido de falar disso de uma forma muito positiva. Eu acho isso muito bacana, é muito perceptível no contralto da fala, entendeu? Obrigado, mas eu tive que lutar com isso em determinados momentos, sabe? Até meu parceiro, às vezes, ele me dá a mão. Eu olho para ele, não, aqui não, né? Nesse espaço, aqui não, aqui... Não. Mas hoje eu vejo que eu sou um ser humano como qualquer outro. Aquele heterossexual que casou, que separou, que traiu ou que fez qualquer coisa errada, segundo a concepção dele, que come, que trabalha, que respira, eu faço a mesma coisa. É idêntico, o que eu procuro, o que eu quero dar para o meu filho, né? Junto com o meu marido, meu companheiro, eu chamo de marido, companheiro, esposo, né? Porque a gente casou na igreja também, né? A gente procurou uma igreja quando fomos um dos primeiros no Brasil. A gente procurou a igreja anglicana que fez o nosso casamento. Foi o primeiro casamento da igreja anglicana, inclusive, no Brasil. Que lindo, que lindo. A gente teve que peitar o bispo, sabe? Porque o pároco queria fazer, mas o bispo não. Daí a gente marcou uma data para o casamento, para determinada data. Quando faltando 2 dias para o casamento, mudaram a data, porque o bispo não tinha autorizado. Daí nós tivemos primeira festa de casamento, depois do casamento, porque já estava tudo bem bolado. Mas, assim, a gente frequentou uma época a igreja anglicana, eu e o Henrique, mas aquele dogma católico eu, principalmente, né? Não me convence muito. Aqui eles têm uma catedral nacional que, meu amigo, eu te mando a foto. Meu amigo, a igreja anglicana aqui é nacional, a catedral deles é gigantesca e centenária, enorme. Tem uma harpa gigante. Quando eu estiver lá, ainda vou te ligar para você ver, olha, aqui é anglicana. Liga. Muito bonito. E assim, eu e ele somos muito gratos à igreja anglicana por ter nos apoiado no nosso casamento, né? O reverendo que fez o nosso casamento nos apoiou grandemente. Então, nós vimos também um movimento na igreja anglicana de se abrir a todos, né? O que aconteceu na comunidade de Cristo nos Estados Unidos, né? Que está acontecendo na igreja metodista, até mesmo adventista, só que no Brasil a gente vê que, como o adventismo é muito forte no Brasil, assim como a igreja mórmon, muitas coisas de lá são barradas e não chegam, né? No entanto, que os pastores daqui, eles se aposentam, se jubilam e vão morar nos Estados Unidos, né? Comandam a igreja do Brasil de lá, daí, né? De onde você está. Palhaçada, né? Dos Estados Unidos, o louvor, copiam, só que a parte, quando chega do valor de cada pessoa, aí que entra a comunidade de Cristo, nessa sua teologia dos anos 60 para cá, que eu sou um filho mesmo de Deus, eu não sou só aquele hino que canto lá, eu sou um filho amado de Deus, mas, de fato, a igreja busca me amar, me entender, que trouxe o diferencial para a minha vida. Então, nesse ano de 2023, eu comecei a ler muito mais coisas, eu comecei a traduzir, olha a facilidade da internet, porque eu não sou bom no inglês. Eu sou professor de alemão também. Que delícia! Sou professor de alemão, de espanhol, entendo alemão e espanhol, mas o inglês eu não sei nada, meu companheiro sabe. E hoje, com a tecnologia, eu faço as minhas pesquisas em português,
entro no site em inglês, o próprio Google já traduz para mim, claro que não fica uma tradução perfeita, mas eu consigo ter acesso a vários comentários, por exemplo, de James Smith, da família Smith, dos filhos, tal, que eu não tinha acesso quando fui membro da Igreja Mórmon dos 19 até os meus 27 anos, porque eu saí da igreja um ano antes de conhecer o meu companheiro. Olha, Rodrigo, tem uma frase que diz assim, que eu vou estar falando, está vendo na minha cabeça. Qualquer fé, qualquer crença que não ajude as pessoas a descobrir o seu caminho ou descobrir respostas para suas dores, ela não é uma fé. Ela é religiosidade. Sim. E religiosidade, eu posso estar aqui na sua frente com o terno mais lindo do mundo e com a gravata de escarpã, com um sapato brilhando. E por dentro está péssimo. Eu está mal, eu está deprimido. Eu vou te dizer uma coisa. Você falando isso, veio algumas coisas na minha cabeça. Eu já fui para a igreja com a ala lotada e saí de lá totalmente destruída emocionalmente. E as pessoas, eu nunca contei isso, é a pessoa que eu contei isso. Eu saía de lá destruído. Sabe por quê? Porque eu sabia que eu ia sair de lá, e eu vinha para minha casa, meu apartamento, e tinham pessoas que iam sair da ala lotada e que não tinham nem um ovo para comer. E que eu não fiz nada para ajudar aquela pessoa. Então, a partir do momento em que eu faço uma coisa que faz diferença, ou em algum momento faça diferença na vida de uma pessoa, aí valeu a pena. Aí vale a pena. Mas enquanto você olha pessoas acreditando num livro, seja ele qual for, Emma Smith, seja Valdomiro, seja quem for, e aquilo não faz eu cuidar do meu interno, da minha mente, desculpa, isso não é uma fé, isso não é amor a Jesus Cristo, isso é religiosidade. Então, assim, às vezes eu andava Convenção, né? Eu andava na tua cidade, eu olhava aquelas disputas, aquelas coisas. Abrir o canal para mim era como pegar uma caixinha e eu começar a tirar algumas coisas da caixinha. E uma vez eu fiz uma pergunta para uma pessoa, um famoso aí, que está até na igreja ainda, lá em Santa Catarina, lá em Joinville, na Estaca Joinville, eu perguntei para ele, presidente, por que a igreja não se aproxima de ajudar o próximo? Ele virou para mim e falou assim, porque o próximo não vai botar nem um centavo na minha conta bancária amanhã. Eu digo, presidente, mas a gente não ajuda os outros para autossustento, a gente ajuda os outros por uma compensação espiritual, algum momento da vida. Aí ele bateu no meu ombro e falou assim, você está na igreja errada. Entendeu? A conexão da coisa. Então, assim, eu procurei respostas. Perguntaram para mim ontem, se você voltasse no tempo, se eu voltasse no tempo, eu jamais faria o que eu fiz. Jamais. Para terminar o que eu estou dizendo em relação à família, eu posso dizer para você, Rodrigo, que o meu pai ele tem 94, 93 anos. Meu pai foi um homem do campo que construiu uma casa, tarará. E meu pai teve dois momentos que a igreja falhou, que eu não vou perdoar. Quando eu estava em Santa Catarina, e depois eu voltei, o meu pai ele falou que tinha chegado um missionário na minha casa, que hoje é bispo, e que disse assim, seu Cícero, eu quero... O Paulo não está mais aqui e tal. Dá para a gente almoçar aqui? E meu pai fez a comida, meu pai não é da igreja, e deu a comida para ele, porque meu pai não nega comida para ninguém. É regra dele, né? Depois de muito tempo, esse missionário passou perto do meu pai, em outra cidade, e ele não deu oi para ele. E ele veio falar para mim, ele nem deu oi para mim. Falei, pai, talvez ele não lembra, tal, pão duro. Outra coisa que foi muito cruel foi quando teve uma enchente em Belém,
E meu pai estava ajudando, e tinha 2 missionários perto. E meu pai falou, vocês não vão pegar pá, não? Não, porque o presidente falou que quem tem que fazer isso é a prefeitura. E isso foi o meu pai que disse para mim. Então, assim, que tipo de Jesus Cristo você está carregando, né? Qual o tipo de Deus? Como é o nome do Deus que você está carregando? Entende? Então, assim, eu nunca neguei comida para ninguém na minha casa. E nunca neguei. Eu posso dizer que Santa Catarina não passei fome, não foi por causa da missão. Foi porque os catarinenses gostam de receber pessoas em casa e que os catarinenses botam a comida a dar com pau em cima da mesa. Teve comida em almoço em Santa Catarina que eu falei, irmã, pelo amor de Deus, isso aqui é um banquete. Não, aqui é nosso almoço, né? E Rio do Sul, em Rio do Sul. É a terra da minha avó. Eu fico muito agradecido às pessoas, que se um dia eu cruzar com um deles eu vou agradecer, das coisas e do acolhimento que Santa Catarina fez comigo e com as outras pessoas. Mas voltando para o que eu posso te dizer, a fé sem obras é morta. Não adianta. Não adianta eu crer. A minha cunhada era um verdadeiro capeta. Ela falou para o meu irmão, você acha que eu vou ficar com quem? Com você, com a igreja? A igreja vai me levar para o céu. E você vai me levar para o motel. Eu prefiro ir para a igreja. Aí ele agora procurou uma que foi para o motel. E ela não foi nem para o céu e nem para o motel. Então, assim, é engraçado, né? Então, tem uma coisa de... enquanto o Deus que eu acredito, com o que eu faço, eu estou colaborando com as pessoas, para mim está ótimo. Mas enquanto eu fizer uma coisa, e foi nessa sintonia e nessas coisas que eu ouvi aquela voz dizendo assim, não é teu lugar. Não é o fato de ser gay, não é o fato de gostar de homem, não é isso. Eu poderia continuar na igreja com todos os problemas sendo padrão. Sendo padrão, vivendo lá. Mas o que eu não tolero é a capacidade que eles têm de pregar o que eles não praticam. Entende? Tem muito padre bom em Santa Catarina, tem muita paróquia católica boa, viu? Tem muito padre que faz trabalho com crianças, com idosos. Não acho que existe só o lixo da sociedade. Mas o bom é saber que tudo que Deus faz, o que as pessoas destroem, Deus constrói. O que as pessoas dizem que não vai dar certo, o Eterno diz vai dar certo, né? E deu certo. Eu lembro de uma frase que disseram para mim assim, não vai conseguir se formar, não vai conseguir nada. Eu estou no 3º mestrado. Entende? Estou na área que eu gosto, estou no movimento que eu gosto. E eu sempre falo isso para todo mundo da comunidade de Cristo. Eu estarei disponível para vocês enquanto for para colaborar. Se for aqui só para ser um enfeite, eu prefiro nem estar. Essas são minha frases, são meus conceitos. E eu posso te dizer hoje que o meu relacionamento com a minha mãe é super bem, tranquilo, porque não existe nada, não existe dogma entre eu e meus pais. Não existe nada que eu possa dizer tá ruim, tá bom, tá péssimo, né? Meu pai está com 93 anos e frequenta a Igreja Batista, e eu não critico, porque a Igreja Batista ajudou ele a sair do álcool. E eu posso dizer uma coisa, que eu não espero agradecimento dos elders, eu não espero agradecimento da igreja. A única coisa que eu espero da igreja é que eles me esqueçam e que eles saibam que eles botam para fora a mesma quantidade que eles botam para dentro. Isso é triste, viu? Isso é muito triste. E dizer para você que uma coisa boa teve na igreja foi ter conhecido Santa Catarina. Meu filho, isso aí foi um presente. Que eu vou te dizer. Eu vou terminar o nosso bate-papo, que a gente passaria a noite inteira aqui, para te dizer uma coisa. Que lugar, que povo. Todo mundo que passou por Santa Catarina diz a mesma coisa. Que povo educado, que cidade linda, que comida maravilhosa e que praias gigantescas. Santa Catarina foi um pedaço que Deus botou bem no meio do sul. Assim, pá! Entendeu? E tua terra não fica atrás.
Obrigado. Tudo. Mas eu tenho que te contar um segredo, eu não sou catarinense. Eu sei, você é do Paraná, né? É do Paraná. Sim. Mas, enfim, você está aí. Mas a minha família é toda catarinense, os meus pais, meu pai, amigo, meus avós. É só eu que nasci lá. Tanto o Paraná, quanto Santa Catarina, quanto o Rio Grande do Sul, Deus fez assim, na hora que ele estava de bom humor, né? Assim, um negócio assim, porque assim, não tem. Pode ser uma cidade desse tamanho, pode ser Ji-Paraná, pode ser Guarapuava, onde eu morei. Eu achava linda. Todo mundo dizia, você acha que Guarapuava? Eu acho linda. Eu morei em Curitiba. Né? Então, é tudo, porque é tudo muito, muito correto, é tudo muito, muito bem feito, né? Eu fui muito bem. O sulista é frio, para mim não foi. Eu tive um relacionamento lá, depois eu te conto que eu tiver no particular, nas bandas lá dos Colombo da vida, entendeu? E saí de Belém e fui para Colombo. Não me arrependi, não, viu? Se tivesse. Na época eu estou aqui, né? Já resolvi minha vida, mas fez assim, pá! E eu fui. Tava lá. Tava. E foi bem feito. Aliás, o Sul tem muito a ensinar para o resto do país, né? Essa coisa da ordem, da organização, né? E, passei pelas 3. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas o do meio, meu amigo, não tem igual. Meu presidente falava isso. Não é isso. Santa Catarina não é só o lugar. É o povo. Assim, Santa Catarina é um negócio assim que não existe. É muito certinho, muito perfeito. Gente, até Itajaí, Camboriú, Balneário, Itajaí, Joinville, Blumenau, Saco de Limões, Tubarão, Xanxerê. Aí tem uma lista. Desculpa, eu não lembro agora. Me perdoe os que eu não lembrar. Mas Sem problema. Lugar muito lindo. Lugar Pato Branco é no Paraná, mas fazia parte da Missão Floripa, né? Pato Branco. É demais. A própria Florianópolis. Olha, se eu te contar que eu nasci na região de Pato Branco. E é famoso por um personagem que teve do Zorra Total, né? Que falava. Eu nasci numa cidade no sudoeste do Paraná, que é do lado de Pato Branco. Então, qual cidade? Mariópolis eu nasci. Já é Missão Curitiba. Era Curitiba, não sei se é mais. Mas, enfim, quando a gente chupa um limão, a gente acha que limão não serve para nada, aquele azedo, né? Mas é vitamina C. As coisas azedas também têm o seu lado positivo, né? E engraçado que todo mundo do Sul que eu conheci, boa parte que eu conheci a Vânia. Eu passei pela casa da Vânia. Eu conheci o Popinac também, lá em Tubarão. E teve outros, mas que eu fico olhando assim, gente, é demais. Voltei assim, para Santa Catarina, eu voltei umas 50, 40 vezes ao longo de 5 anos. Principalmente da Praia de Campeche. Meu amigo, aquilo não existe. Lá é lindo mesmo. Não existe. Santa Catarina é um lugar lindo. É um lugar, assim, estou aposentado, vou morar em Santa Catarina. E se brincar, tu aí perto. Eu te disser que se eu me aposentar, eu quero morar no Maranhão, você não vai acreditar. Acredito. Lá naqueles lençóis maranhenses, olha, é o lugar mais lindo que eu visitei da Terra. Você gostou, né? Você gostou? E Deus me deu a oportunidade de visitar. Gostei. Fiquei era o contraste, né, da extrema pobreza em alguns pontos, da simplicidade, e isso me encantou também bastante, mas o olhar, assim, daquele verde de um lado e aquela areia do outro, e aqueles lagos, aquelas lagoas, me encantou muito. O único lugar do Maranhão que eu não gostei foi Alcântara. O restante... era um ex-quilombo, né? É um ex-quilombo e é muito... Não, eu não gostei porque tem que ir de barco e eu passo muito mal e vai assim... Mas o restante, assim, das minhas idas e vindas... Então você passou em São Luís, né? Você passou em São Luís, sim. O povo não lembra mais de São Luís. As pessoas não lembram. Não lembram. Olha, de todas as pessoas que falam do Maranhão, todas falam dos Lençóis, mas não falam da ilha.
Não fala da ilha, não fala. A gente fica na ilha, mas vai para os Lençóis e gosta, se encanta dos Lençóis, né? Então é igual Porto Seguro, ninguém fica em Porto Seguro, vai para o outro lado, né? Mas é normal, e uma coisa, como o eterno, como Deus é bom, né, meu, todo o tempo, faz lugares tão diferentes, a Terra é o mesmo continente com uma energia e uma vibração totalmente diferente, né? Com uma força totalmente tipo, você sai de Santa Catarina e vai para os Lençóis. É o mesmo continente totalmente diferente, totalmente. É o mesmo país, é a mesma língua. E engraçado que tem uma coisa, sabe, Rodrigo, que eu vou te confessar. Quando você sai, eu não estou sendo castigado por estar aqui mais de um ano, não, mas assim, estar fora do Brasil há mais de um ano dá a sensação de que você começa a perceber aonde você não dava valor. Entende o que eu estou falando? Tipo, é bem aquilo, você só dá valor quando você não tem. Eu me seguro. Eu me seguro, assim, quando o Dad falou para mim, você não vai passar o Natal nos seus pais, você não vai passar ano novo em São Paulo, no Rio de Janeiro, nem em Paris, você não vai passar o carnaval no Brasil. A gente estava com um grupo de 45 norte-americanos e canadenses para voltar a trabalhar com turismo de novo, para o carnaval do Rio e Salvador. Ele falou para mim, porque ele sabia que eu ia demorar suportar. Eu falei, eu não vou aguentar isso. Ele falou, ou você aguenta, ou você perde o teu processo. Se você sair do território, você não volta mais. Pode estar casado, pode fazer o que você não volta. E eu estou aguentando. Eu tive que dar desculpa. Eu pedi para ele mandar um e-mail para todo mundo pedindo desculpa que eu não ia para o Brasil. Aliás, tinha 2 que são de Balneário Camboriú que iam com a gente, que estão morando na Flórida. E estou aqui, segurando. Então, eu marquei a viagem para junho. Para ir para o Bumba Meu Boi em São Luís, né? Passar 30 dias em São Luís e descer para os Lençóis Maranhenses, porque não vai ter. Lá é quente o ano inteiro, né? Não vai correr o risco de chegar no inverno. O inverno lá em janeiro, que chove, né? Então, mas eu vou em junho participar das festas juninas, aproveitar ficar com meus pais, ficar com meu cachorro, meu filhinho, cachorrinho lá, e com minha mãe, e resolver algumas coisas, mas é muito mágico isso, né? Essa coisa de ir do sul para o norte, parece que você está indo para outro país, né? Parece que você está indo para outro canto, né? Outra maneira, outra vibração. E é isso, eu acho muito legal, eu acho muito positivo a tua boa vontade, essa conexão da fala, de falar de uma forma muito tranquila sobre a vida, sobre filho, sobre marido. Isso é muito do catarinense, né? Essa coisa da tranquilidade. Eu acho vocês aí muito tranquilos, né? Eu amei. Eu me acho até muito agitado, mas... Não é não. Não é não. Pelo contralto da fala, não é não. Se fosse carioca, talvez seria, né? Mas não é não. Acho que a cultura do lugar deixa a gente um pouco mais reticente, né? Mais vivo. E eu torço muito por você, conta comigo. Eu fico muito feliz de igual modo. ter conversado com você, ter trocado essa ideia. Pode divulgar, eu vou botar o vídeo, vou te mandar o vídeo depois, os 2. E é muito mágico isso, né? Você descobrir pessoas que estão na busca da mesma luz que você, né? Essa coisa de Deus, essa coisa do Cristo, essa imagem positiva, né? De sustentar a vida terrestre humana, que não é fácil, se manter com a cabeça no lugar e a sanidade alinhada, né? Mas é muito legal, mas Deus sabe o que faz e Deus só mostra, Deus junta os amigos, né? E os amigos se conhecem, né? E posso falar isso de você, da Josefine, de outras pessoas. Eu vejo muita luz na comunidade de Cristo daqui para frente, eu confesso para você, entendeu? Tem muito desafio, né? Botar o pé na porta e derrubar a porta, a gente derruba, isso não é problema. Botar o pé na porta, pode contar comigo.
Mas na verdade, é uma reorganização e mas o Senhor sabe o que faz. Sim. O Senhor tem seu tempo, Deus tem o seu tempo. Muito feliz, dá um abraço no teu marido, no teu filho. Pode deixar. Gratidão. Está no cinema com a família, eu estou aqui, meu filho está lá assistindo TV. Gratidão, amigo, gratidão mesmo, viu? Eu que agradeço. A gente tem que agradecer pelo diário, pelo horário, pelo dia, pela hora, pelo mês, pelo ano, pelo segundo, né? Por essas oportunidades que Deus dá de conhecer pessoas que pensam, pelo menos que se aproximam da forma que a gente pensa, né? E que estão resolvidas, pessoas resolvidas. E pode ser que teu ministério seja ajudar pessoas que passaram por coisas que você passou e que você superou, né? E tentamos superar, né? Sim, não tem uma sanidade 100%, né? Não tem algo com toda a caixinha que tem, né? Que a gente passou pela caixinha religiosa. Uma hora a gente abre a caixinha, mas uma hora a gente também fecha ela, né? E só que quando a caixinha é feita com os teus sentimentos, são os teus, né? A dor é sua, né? A dor é pessoal, né? E a gente tem que respeitar a dor alheia. A partir do momento que eu respeito a dor alheia e a vida alheia, eu não vou praticar nenhum tipo de eufemismo, racismo, eticismo, contracismo. Entendeu? Muito feliz de saber que você é sociólogo. Muito contente. Sim. Uma faculdade que me ajudou muito. Eu tenho várias formações, eu nunca parei de estudar. Nem eu. Eu sou pedagogo, eu sou sociólogo, eu sou filósofo, eu sou licenciado em letras em português, espanhol, alemão. Nossa! Eu sou formado em teologia bíblica interconfessional. Que maravilha! E sou bacharel também, então... Em direito, não? Não, bacharel em teologia. Que bom. Então, para mim, é uma honra. Fique em paz, tá, Rodrigão? Fique em paz e iluminado aí. Também. Qualquer coisa, me liga e eu vou redatar esse Vamos vídeo conversando. aqui. Um abraço. Obrigado, Paulo. Tchau. Até mais.